Olá, tudo bem? Preparamos para você a resolução da prova da Polícia Militar de 2018 em duas partes. Na primeira parte, faremos os 5 primeiros exercícios. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque aqui no Matemática Sem Cola você encontrará todos os assuntos matemáticos, onde vai poder ajudar você a melhorar o seu desempenho escolar e nos concursos, combinado? Então, vamos lá para você entender melhor essas questões. Na primeira questão dessa prova, 31, ela envolve o Teorema de Tales. E o Teorema de Tales, uma dica muito legal para você é o seguinte, olha, que quando você tiver ver um triângulo cortado por retinhas, assim formando outros triângulos, esses segmentos formados aqui, ó, eles são proporcionais aos segmentos do outro lado. Como assim, professor? Assim, olha só, observe. Aqui, ó, esse pedacinho aqui é 2. Do lado de lá, na mesma direção, observe que dobrou, é 4. Isso significa que você multiplicou por 2 aqui, ó. Esse número que você está observando aqui é chamado fator proporcional ou proporcionalizante. Então, se aqui é 2 e aqui é 4, os outros segmentos devem seguir a mesma proporção. Então, o valor do x é igual. Bom, se aqui é 5, 5 vezes 2, olha só, é a mesma proporção, 10. E o valor do y vai seguir a mesma proporção. Se aqui mede 3, 3 vezes 2, é isso mesmo, pessoal, 6. O exercício pede para você adicionar o x mais y. Então, x mais y igual a 16, correto? Esse é o famoso Teorema de Tales aqui em figuras semelhantes do triângulo, correto? Na questão 32, ele vai trabalhar um pouco com porcentagem, que é um exercício muito comum que você normalmente aí pechinchamos nos mercados. Então observe o seguinte aqui, ó. O João, ele quer comprar um carro de 15 mil reais, correto? Então aqui é o valor do carro, 15 mil reais. Bom, o que acontece? E ele planejou pagar o carro em 10 parcelas de 15 mil. Então observe, o valor do carro 15 mil, certo? Olha só, 15 mil. E o João, vou colocar o 15 mil, primeira dica, tá? Coloca o 15 mil sem o cifrão. E ele decidiu pagar em 10 vezes de R$ 1.500, correto? Legal. Só que para negociar com ele, o vendedor fez uma proposta. Se ele desse 5% de desconto, correto? O João poderia pagar em 5 vezes. Se ele decidir pagar em 5 vezes, ao invés de 10, que é muito tempo, segundo o vendedor, ele daria um desconto de 5%. Tá legal. E a pergunta é, caso o João aceite essa proposta, qual deve ser o valor das prestações? Então, em primeiro lugar, é assim. O valor do automóvel é 15 mil. Dicas importantíssimas. Quando você escreve o mesmo número, ó, sem um zero, significa que esse valor, quando você corta um zero aqui, corresponde a 10% do valor original, que era 100%, correto? Como aqui o valor é 5%, você vai dividir por 2. A metade de 1.500 é R$ 750. Esse é o valor da entrada que o João deveria dar. Se ele der 5% do valor, o restante ele pagaria em 5 vezes, correto? Professor, e se fosse 20%? Você tira um zero e faz vezes 2 e assim por diante. Então, tirar um zero, 10%. Combinado? Dicas importantes para você. Agora, nós vamos retirar a entrada. Então, o que acontece? 15 mil reais é o valor do automóvel, correto? Menos 750 reais. Então, o valor que o João vai pagar seria 15 mil menos 750, 14.250. Valores redondos, correto? Agora, esse valor, 14.250, ele vai dividir em 5 vezes. Então, tabuada do 5, pega esses dois aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4. Desce o 2. 8 vezes 5, 40. 42 menos 40, 2. Desce o 5, 25. 5 vezes 5, 25. Deu exato. Desce o 0, põe o 0. Então, 2.850, que é a alternativa C. Na questão 33,
envolve área de figuras planas, que é um retângulo. Então imagina a parede da sua casa, você vai reformar e acontece isso aqui. Então observe, olha, para azulejar uma parede que mede 6,5 metros de comprimento por 3 de altura, foram gastos 390 azulejos, correto? Quantos azulejos iguais a esses seriam usados para uma parede, né, para azulejar uma parede de 15 metros quadrados? Então aqui a questão é a seguinte, em primeiro lugar, vamos visualizar a parede aqui. Então você tem uma parede retangular, imagina que você vai trocar o azulejo da sua parede lá, e aqui é um retângulo, ó, base da parede, comprimento e altura da parede 3 metros. Em primeiro lugar, os azulejos são vendidos por metros quadrados, né? Não por quantidade. Você pode até fazer essa curiosidade depois, mas quando você for comprar azulejo, você vai na loja e compra por metros quadrados. Então, quantidade de metros quadrados chama-se área. Então, nós temos que calcular a área dessa parede. Como é que a gente faz isso? A área da parede principal, basta você multiplicar comprimento vezes largura. 6,5 vezes 3. Professor, aqui tem vírgula, esquece o vírgula, olha só. 3 vezes 5, 15. Você põe 5, sobe 1. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. Pô, como tem uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula. Então dá 19,5 metros quadrados. Quase 20, tá? Bom, vamos pensar. Essa parede aqui, nesta parede, coube, se você for se colocando aqui ó, em azulejo, ó, 390 azulejos no total. E a pergunta é a seguinte, no total são 19,5 metros quadrados e a quantidade 390 azulejos. Então se você pegasse esses 390 azulejos e fosse separando assim ó, em metros quadrados, ó. Então a pergunta é, quantos azulejos por metro quadrado você colocou nessa parede? Porque se você descobrir, basta depois multiplicar por 15, porque você agora a pergunta é, existe uma outra parede, ó, que tem o comprimento e a largura, e aqui dentro ó, são 15 metros quadrados. Aqui dentro são 19, então essa parede é um pouco menor. Uma dica legal, se ela é menor, você já cancela, ó, você já nem pega a alternativa 400, tá bom? Então o que você faz então? Vamos descobrir, ó, se eu tenho 390 azulejos e se nós dividirmos isso por 19,50, o que vai acontecer? Nós vamos descobrir quantos azulejos tem por metro quadrado. Professor, mas tem vírgula. O que você faz aqui? Ó, você coloca um zero aqui e tira a vírgula. Pronto. Observe, 390 dividido por 195 dá 2. 2 vezes 195 dá 390. Dá certinho, zero. Aí você desce um zero, põe um zero aqui. Significa isso? Que a cada 20, ó, cabe 20 azulejos por metro quadrado. Então, a quantidade aqui de azulejo vai ser o quê? Vai ser 15 vezes 20. Porque se cabe 20 azulejos por metro quadrado e você tem 15 metros quadrados, o total, 2 vezes 15, 30, mais um zero dá 300 azulejos. A alternativa C, correto? Bom, na próxima questão, ele fala o seguinte, olha, ao comprar um apartamento de 350 mil, o João deu uma entrada de 3/15 do valor do imóvel e parcelou o restante 200 vezes sem juros. Qual o valor da prestação? Em primeiro lugar, nós temos que pensar assim, olha, essa fração 3/15, que é a entrada, ó, entrada igual a 3/15. Como entender isso aqui? Você tem que entender o seguinte, que foi pego o valor, ó, você tem um valor, e esse valor foi dividido em 15 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar mais para cá. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, imagine você tendo o valor dividido em 15 pedaços e você foi lá e pagou 3 pedaços. Ó. Então, se você pagou 3 dos 15, está faltando 12. Então, na verdade, essa referência de entrada aqui, ó, 3/15, vai dar margem para você não trabalhar com 3, você já trabalha com 12. Por que então, professor? Porque assim, você tem o valor do imóvel
que é 350 mil. Então, se você pagou 3 de entrada, está faltando 12. Então, o que você tem que fazer agora? Simples assim, ó. O valor que você vai pagar, né, vai ser o quê? 350 mil, olha só, dividido por 12, multiplicado, ou melhor, né? Opa, pera um pouquinho só. Dividido por 15 e multiplicado por 12. Deixa eu apagar aqui direitinho aqui, tá? Só para você entender. Opa, peraí. Agora, olha só, por que isso, professor? Porque assim, ó, se você pagou 3, está faltando 12. Então, está faltando 12, deixa eu completar o raciocínio, 12 de 15. Então, o que você faz? Você pega 150, divide por 15 e vai pagar os 12. Pronto, é esse o raciocínio. Então, para saber, eu quero dar a entrada, você pega 350, divide por 15 vezes 3. Aí você dá a entrada e faz menos. Então, se você pegar 315, dividir por 350, dividir por 15 e multiplicar por 12, você já tem o valor que você tem que pagar. E aí, o interessante é assim, olha que legal. Ao invés de você multiplicar, nós vamos usar a simplificação. E sempre você pode fazer isso. Por exemplo, olha, 12 e o 15 estão na tabuada do 3. Se você dividir aqui por 3, ó, vai dar 5. Se você dividir aqui por 3, vai dar 4. Pronto. Agora, olha só. Ao invés de você multiplicar por 4, nós vamos fazer o quê? Ó, pega o 35 e divide por 5. Se você dividir aqui por 5, vai dar 1. E aqui por 5 vai dar 7. Olha o que sobrou. 7 vezes 4, 28. Ó. E 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Ó, então você vai pagar 280 mil. O 280 mil, você vai pagar agora em 200 prestações. Então, você vai dividir por 200. Ó. O que você faz? Corta 2 zeros, vai dar 2.800 dividido por 2, quer dizer, a metade. Então, o valor da prestação é a metade de 2.800, que é R$ 1.400, que é a alternativa A. Então, são opções para você fazer o cálculo sem ficar fazendo um cálculo muito grande. Ao invés de você multiplicar, você usa a simplificação, tá bom? Bom, a última questão diz o seguinte, ó, a última dessa primeira parte, tá? Que trabalha com triângulos semelhantes também. Então, aqui, a figura de triângulos semelhantes usa o mesmo raciocínio do primeiro exercício, só que lá eram segmentos aqui direto do lado do triângulo. Aqui, você trabalha com 2 triângulos e eu vou separar para você entender melhor, porque aqui nós temos o triângulo, se eu fosse colocar letras, ó, triângulo A, o grandão, tá? B, C. E aqui eu colocaria aqui a letra D e a letra E. Então observe que no triângulo menor, esse triângulo aqui, ó, ele te dá a medida 6 e 3. Olha só, ele te dá a medida 6 e 3. Para você entender melhor, já deixei o desenho cortadinho aqui, tá? E o triângulo maior, que é o triângulo ABC, observe, de A até B, ó, é 6 mais 7, que é 13. Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem, aqui é o triângulo ADE e o triângulo ABC. E observe que esse lado que está na diagonal é o dobro desse. Olha só, aqui é 6 e aqui é 3. Isso significa que esse lado aqui tem que ser o dobro desse. Ou seja, aqui você divide por 2 e aqui você também divide por 2, que vai dar 6,5, que é a metade. Pronto, que é a alternativa A. Então, quando trabalha com triângulos semelhantes, procure separar os triângulos que você consegue enxergar os lados correspondentes que formam uma proporção. Correto? Essa foi a primeira parte da prova, espero que tenha te ajudado com muitas dicas, né? No Matemática Sem Cola você vai encontrar todos os assuntos que te ajudam a preparar para aí qualquer concurso e também melhorar seu desempenho na escola, tá legal? Não esqueça de se inscrever, conte conosco e até a próxima aula. Tchau!